Olá, Jaci, Olá, que bom você aqui. tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo Ah, ótimo. boas-vindas à nossa turma da Pré-Mocidade, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para estudar um pouquinho, né, juntos. E no último encontro, vocês lembram que a Jaci falou sobre amizade? O valor da amizade, a importância da amizade, e que a gente ia contar a história de uma linda amizade, de Isso, dois espíritos, né, que viveram aqui na Terra também. E a gente vai contar daqui a pouquinho essa história, mas antes a gente vai fazer a nossa fazer leitura oração. e aí a nossa prece. E eu trouxe aqui, ó, um livro, ABC da Juventude, que é pelo espírito Marinho, na psicografia do Jacobson Trovão. E aí a letra de hoje é a letra I, de irmão. Mano, cara, chapa, brother, maninho, maninha, o meu, camarada, colega. Essas e outras são as formas que normalmente utilizamos para nos comunicar com o próximo mais próximo. Uma, porém, foi a preferida de Jesus: irmão. Quando o Mestre ensinou o Pai Nosso, mostrou uma nova dimensão da palavra irmão, pois uniu toda a humanidade em torno de Deus, o Pai. Ensina-nos o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que onde há vida, existe ali uma alma, princípio criado por Deus para desenvolver, evoluir. Dessa forma, considerarmos os seres viventes na condição de irmãos é ter consciência da criação divina, integrando-nos nesse universo de amor e de fraternidade. Assim, ser irmão do teu irmão, de teu amigo, de teu vizinho, de teu cão, do pássaro, da flor, de todos os seres da natureza, de Que coração. lindo, que Toda lindo. vez que disseres meu irmão, lembra-te de Jesus. Certamente, um raio de luz sairá de ti para o outro, iluminando e tudo ao teu redor. Linda mensagem, Que né? lindo, hein? Que E lindo. hoje, então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa história que vai falar também, que tem tudo a ver com essa mensagem. Mas a gente vai fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações nesse instante, para agradecer a Deus por mais esse encontro. Agradecer, Senhor, pela nossa existência, pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre os teus ensinamentos. E que cada jovem que aqui vai escutar esse estudo, seja hoje, seja depois, possa receber essa irradiação que a mensagem nos trouxe, de irmãos. Que assim seja. Amém. Que Muito assim seja. Nosso amigo bem. Jesus nos abençoe a todos. Então, Jaci, olha só. A amizade é um tesouro a ser descoberto. Hoje a gente vai descobrir uma grande amizade, né? E É a gente verdade. deixa indicado aqui um livro que, na verdade, esse livro, Paulo Estevão, ele foi escrito por Emmanuel, o Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Canto Xavier. Mas existe uma versão que é Paulo Estevão para jovens leitores, que é mais curtinho, né? Um resumo, tem umas ilustrações bem bacanas, então a gente recomenda para a leitura de vocês, tá bom? Então vamos lá? Vamos Vamos. começar a nossa história. É. Vou começar, tá? Pode começar. Pois é. Olha, essa história aconteceu na cidade de Corinto. Corinto, olha, está marcadinho ali no mapa. Fica na Grécia e lá morava uma família de judeus, pai e dois filhos. O nome de um desses filhos é Josiel e dessa moça, que era muito bonita e uma pessoa muito amorosa, era Abigail. Mas, Isso. Jacia, deixa eu só lembrar uma coisa legal. Esse local onde eles moravam, né, essa Ah, vila, como é que era esse local? Esse local, ele tinha, assim, ele era, na verdade, um local que foi dominado pelo Império Romano, né? isso. Então, eram muitas influências, tinha muitos conflitos, muitas brigas, muitos. Então, assim, existia ali muitos militares, eles estavam ali para impor a ordem. Então, existia ali uma mistura de raças, de credos, ainda tinha um regime de escravidão.
Isso. Muita pobreza, né? Tinham culturas variadas, então era uma confusão realmente ali. Tinha às vezes ali muitos conflitos onde essa família vivia. Tem até a fotinho aí, né, desse local. Então, vamos conhecer essa família que está ali, ó, Gesiel. Ali a gente mostrando aqui, né, Jaci? Como eles José, cuidavam. esse aí é o pai, né, dele, né? É o pai do Josiel, que estava sendo maltratado pelos soldados romanos, simplesmente porque ele teve medo de cumprimentar os soldados. E os soldados, então, revoltados, já queriam mesmo agredir, já eram pessoas mal resolvidas, que estavam ali em nome de uma lei, sendo muito violentos, muito. Queriam se divertir com briga, sabe? E agrediram o pai deles Eles violentamente. entendiam também que era a única forma de ter poder, né, e manter a ordem. Eles eram ensinados assim, né, de que só se podia manter a ordem através da violência, do castigo, da punição. E isso vem mudando ao longo do tempo, né? A gente já está vendo que esse tipo de forma de resolver problemas, conflitos, não é legal, né, Não é gente? adequado, é. A Mas, gente às vezes, nós mesmos, Miriam, às vezes, somos violentos. Às vezes não é violento com as mãos, mas com as palavras, é com o verdade, pensamento, sabe? é E com verdade. preconceitos. Então, a violência entre nós ainda existe, de outra maneira, mas ela existe. Até na escola a gente vê, muitas vezes a gente tem pessoas É, diferentes da gente, nós às vezes somos diferentes, e as pessoas não aceitam, tem ali uma intolerância, né? E aí é. acabam até agredindo também, como você falou, O bullying, verbalmente, né? O bullying. bullying. Então, É. a gente está vendo que isso aí não é. A gente tem que parar para repensar, né? Já É verdade, é a verdade. tecnologia nunca resolveu os problemas, né? A É, violência nunca resolveu nada. Então, é. é E um bom. continua, né? E continua É, o desrespeito ao pensar do outro, a forma de agir, às vezes até a forma de vestir, né? uhum. E Jesus Existe falava sobre isso, assim, que era importante a paz, tranquilamente, né? Que falava a assim. gente respeitasse o outro, que a gente visse sempre o outro como irmão, mesmo a gente não precisa concordar com o erro dele, mas a gente ter esse respeito pelo outro, né? Então, realmente era difícil. Naquela época, as pessoas só viam isso como saída. Hoje, a gente ainda é um pouco violento, mas a gente já começa a pensar que tem outras saídas, né? O diálogo, conversar, tentar entender o que o outro está passando, o que o outro vive, né? As escolhas do outro, para que a gente também possa, como Jesus falou, não fazer com o outro aquilo que a gente não Aquilo quer que não fazer quer com para a a gente, gente. né? E imagina esses ensinamentos de Jesus, essa palavra de Jesus, numa época em que só existia interesses materiais, desrespeito às pessoas, não respeitavam as pessoas, ninguém podia ser diferente, não Uhum. tinha esse direito, né? Seguir Então, aquelas regras, né? E aí, Gesiel e Abigail estão aí, né, Jaci? Ó, filhos, olha, vamos, tudo isso, vamos hein? voltar para a relação de irmãos, né? Que a Vamos, relação deles de irmãos era muito bonita, eles viu? eram muito unidos, né? É muito Filhos de quem quer falar o nome? Filhos de Jochedebe. Jochedebe. caramba, nome complicado. E aí, nesse quadro, nessa imagem, é exatamente o Gesiel com a Abigail lá no fundo, tratando do pai que tinha sido agredido, cruelmente agredido, porque simplesmente não cumprimentou com medo, né? E essa situação foi levada tão a sério, sabe, Miriam, que ele acabou sendo morto. O pai deles acabou sendo morto pela por esses soldados, por essa situação, num outro momento. Então, o que aconteceu? Como você já explicou, tinha escravagismo.
tinha os escravos. E aí, o Gesiel, ele foi ser remador. Chamava-se galera, eram barcos enormes que transportavam as pessoas importantes e as mercadorias para os romanos. Eles eram donos desse transporte que acontecia. E ele foi trabalhar, foi ser um dos remadores. E Abigail? A Abigail, ela teve tempo e proteção de se esconder na casa dos parentes amigos, para não ser escrava também, não se tornar escrava. E por ser jovem, provavelmente, ela seria abusada sexualmente, transformada em numa outra coisa. E lá nesse barco, o Gesiel, ele era muito amoroso, ele passava muita esperança para os outros escravos, tentava sempre harmonizar aquele ambiente pesado de muita pancada, muita revolta, muita dificuldade. E nesse barco entrou como tripulante o Paulo Sérgio. Sérgio Paulo. O Sérgio Paulo, ele era um desses importantes. Só que ele começou a ter febre, ficar doente, e ele estava com uma dessas viroses fortes, altamente contamináveis. O comandante do barco chamou quem para cuidar dele? Isolado, né? O Sérgio Paulo isolado. Lá embaixo, nos aposentos, e foi o Ezequiel cuidar dele. Cuidou Gesiel. Segunda vez que eu falo de Ezequiel. Que é outro personagem bíblico. O Gesiel. E o Gesiel, então, cuidava com tanto amor, com tanta ternura, com tanto carinho, que o Sérgio Paulo sentiu gratidão, mesmo ele sendo uma pessoa importante e sendo Gesiel um escravo. Ele sentiu gratidão e Gesiel se contaminou. Já estava contaminado, o comandante do barco queria atirá-lo, conforme era a lei local, né, dos romanos, atirar em mar para não contaminar o restante da população, da tripulação. Mas o Sérgio Paulo pediu ao comandante que não fizesse isso, que deixasse o Gesiel num porto próximo a Jerusalém, e lá ele ficou mediante o seguinte acordo: ele tinha que, se sobrevivesse, mudar seu nome e nada falar, porque senão o comandante do navio ele ia ser punido por ter deixado ele vivo. E aí, o que aconteceu? Conta aí um pouquinho você, que você sabe essa história também. Essa passagem é bacana, porque, assim, o Gesiel seguiu a orientação de Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo. Ele mesmo, perante a dor dele, ele viu que o outro também estava sofrendo. Então, assim, mesmo que ele não concordasse com o Sérgio Paulo, porque o Sérgio Paulo também fazia parte, era conivente com a escravidão e tudo, mas ele, naquele momento, né, como Jesus fala, amar os inimigos é não desejar mal a eles, não desejar que ele sofra, né? Então, ele cuidou ali justamente com essa força que trazia ali da mensagem de Jesus. Então, o bem que ele fez voltou para ele, né? Despertou uma empatia no Sérgio Paulo. E aí, o que ele fez? Ele pediu, então, negociou, pediu para que deixasse, então, o Gesiel num porto próximo, né? E nesse porto, ele pudesse ali receber um outro nome, ter uma outra vida, ele, inclusive, dá uma sacola com dinheiro para ele recomeçar, né? E que ele pudesse, então, ali, ele acaba sendo resgatado, né? Isso. Ele acaba sendo resgatado e sendo cuidado e amparado e acolhido lá na Casa do Caminho, em Jerusalém, que é Pedro, né? O apóstolo, um dos apóstolos de Jesus,
depois da partida de Jesus, ele cria essa Casa do Caminho, está ali um local onde o evangelho é estudado, onde ele acolhe as pessoas, né? E então, Gesiel muda de nome, ele se torna Estevão, Esteve. né? Ele adota É esse como, nome e é ele como passa se agora... é como se ele tivesse uma nova vida, né? Mas uma nova vida não com princípios novos, mas com oportunidade nova, que ele Ele passa reconhecia. agora realmente a compartilhar o Evangelho de Jesus. Ele começa a fazer as pregações, né? Exatamente. A cuidar das pessoas também, a divulgar a boa nova, divulgar o Evangelho, junto com Porque os ele outros. já era, né? Ele já era defensor, ele já compreendia os ensinamentos de Jesus. Esse fato na vida dele só ajudou ele tornar ele mais, mais interno, mais do coração, mais, mais firme, mais firme. Imagina, uma pessoa que está quase à morte e sobrevive, é cuidado. É uma mudança de cabeça fantástica, né? Agora tem uma coisa interessante, a gente já está chegando no finalzinho, né, do nosso encontro, e aí tem uma coisa interessante, mas cadê a amizade, né? Cadê, onde é que esses dois se Tá chegando, dividem? tá chegando, tá chegando, tá chegando. Porque vem agora a figura de Saulo de Tarso, né? Pois é. Saulo de Tarso, um judeu que tinha ali uma cidadania também romana. Ele era conhecedor das leis mosaicas, ele defendia aquelas leis, né, que a gente já falou lá no início, ele era um doutor da lei, então ele mantinha a ordem, ele acreditava que aquelas leis realmente tinham que ser seguidas. Então ele também ajudou a perseguir muitos cristãos. E ele perseguia, ele já tinha ouvido falar de Estevão, e Estevão, que era assim, considerado uma ameaça, né, como Jesus foi. Então ele perseguiu Estevão durante muito tempo. Só que tinha um detalhe. Como Abigail ficou, né, próxima, Isso é importante, isso é ele importante. conheceu Abigail e se apaixonou por Abigail e ficaram noivos, fizeram planos para casamento. Só que Abigail não sabia do irmão, onde que o irmão estava, que ele tinha se tornado Estevão, né? Assim, o irmão foi levado, ela não tinha sabido onde ele estava. E Saulo também não tinha ideia de que Gesiel era a mesma pessoa, né? Que era Estevão. Então ele começou a perseguir Estevão até que ele consegue, né, prender Estevão e então Estevão vai ser castigado até a morte. Então eles acabam levando Estevão como castigo ali, né? Ele vai levar Estevão para um dos castigos das punições, que era ali, ó, Saulo e Abigail conversando, eles eram noivos, né? Fazendo planos para o casamento, eles se gostavam Em outro muito. lugar, né? Eles estavam em outro lugar, porque Isso, lembra o que a gente contou para no você? Jerusalém, né? Eles estavam em É, Jerusalém. E aí, isso. olha só, Saulo, ele tinha assim, esse dever de defender, mas ele, várias vezes ele foi lá bater boca mesmo, discutir, né? Com aquelas pessoas da Casa do Caminho, com o próprio Estevão. Então, assim, ele estava ali sempre perseguindo, né, aquela ideia, mostrando, mas sempre Estevão sempre tinha uma palavra amorosa para ele, sempre estava ali, né? Ele não devolvia o mal com o mal, ele devolvia o mal com o bem, ele sempre devolvia as palavras. Mas o que aconteceu? Por que Estevão foi apedrejado? Porque ele foi considerado um inimigo do povo, um inimigo do Império Romano. Então ele foi apedrejado. Só que o que aconteceu? Ele convidou Abigail para ver o apedrejamento. Quando a Abigail chega no finalzinho, ela reconhece o irmão. E no que ela reconhece o irmão, né, ela fica assim, nossa, e o irmão também parece que teve a irmã era uma visão. E ele, então, ela pede então para Saulo para tirar, para acabar com aquilo antes que ele morresse. E ele então Saulo tira Estevão, né? Estevão vai ali se despedir da irmã, mas aconteceu uma coisa muito bonita nesse momento. Por quê? Porque ele, ao invés de ele ter raiva de Saulo, de devolver, de querer vingança, ele sabe que Saulo ele era uma pessoa correta, mas que estava
equivocado com as suas ideias, e que ele seria também um grande, poderia contribuir muito com a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de paz. E aí, olha o que ele fala, já quase desencarnando, né? Olha o que ele fala: Cristo os abençoe. Não tem no teu noivo um inimigo, tem um irmão. Olha só, gente, aquele irmão que a gente viu da mensagem inicial, né? Tá aí, ó, a amizade aí, ó. Deve ser bom e generoso. A gente não vai ser amigo de qualquer pessoa, né, gente? Também a gente sai fazendo amizade no Facebook, no Instagram, aceitando qualquer pessoa como amigo. Não, a gente tem que conhecer as pessoas. A amizade que ele fala aqui é de respeito, de generosidade, né? A gente também não pode ficar aí aceitando a amizade de todo mundo, porque às vezes as pessoas vão procurar amizade com intenções que não são boas. Então a gente tem que ficar bem atento com isso, tá? E aí, mas ele defendeu, ele falou assim, olha, ele defendeu Moisés, ele foi fiel a Moisés, ele foi fiel ao trabalho dele, ele era uma pessoa digna, né? Então, se ele foi fiel a Moisés, quando ele conhecesse Jesus, ele ia servir com o mesmo fervor, né? Ser para ele a companheira amorosa e fiel, pede a Abigail. E aí, Jaci, o que ficou? Como é que ficou Abigail e Saulo depois disso? Porque vamos ver no próximo encontro. A gente vai saber o final dessa história. O que aconteceu depois disso? Como é que eles se tornaram amigos ali? Porque se Gesiel, se Estevão desencarna, né? É possível essa amizade depois mesmo que alguém desencarna? Muitas coisas para a gente poder ver, né? Não dá spoiler. Não dá spoiler. Já você pode fazer a nossa prece final? Claro. Então, vamos fechar nossos olhos, olhar para o nosso coração, atentar para os nossos sentimentos, pedir ao nosso amigo Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê equilíbrio, paciência, muita paciência, para que saibamos esperar as oportunidades que, sem dúvida nenhuma, aparecerão para todos nós. Que tenhamos uma conexão com o nosso Mestre Jesus cada vez mais apurada, enfocada nesse exemplo de hoje, de todo comportamento, de toda a maneira de agir dos personagens dessa história. Uma história que aconteceu e que não tem acertos ou erros. Tem amor, tem amizade, tem compreensão. E são esses acertos, essas amizades, esses sentimentos positivos que nos levam à frente. E nos sentimos assim, amparados, agraciados com a proteção do nosso bom amigo Jesus. Obrigada, amigo. Estejamos sempre juntos, na confiança de sua proteção. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo para todos. Fiquem com Deus.